Fala, expert! Hoje é o dia da gente falar sobre os erros fatais que estão sabotando o seu crescimento, que estão fazendo você ficar estagnado nos 6 dígitos todos os anos, não crescer no seu negócio, não crescer no seu posicionamento, não crescer em você como pessoa e principalmente no seu empreendimento aqui no digital. Esses erros, eles são, primeiro, você precisa entender qual que é a estratégia que você está errando, para onde você está olhando, se você está olhando para a coisa certa, o que você está aplicando e principalmente resolver todos esses problemas de forma consistente para que você não fique aí, ó, rodando em círculos sem conseguir ter o faturamento que eu sei que é o que você quer, que eu sei que é o que você busca aqui no digital. Você acompanha muita gente aqui no digital, né? Sendo expert, você segue muitas pessoas. Tem pessoas que você admira, tem pessoas que você usa como um modelo. Eu também tenho. Eu também tenho muitas pessoas que eu sigo, pessoas que eu acho legal a forma como a pessoa fala, como a pessoa se apresenta, como a pessoa se diferencia das outras. Eu fico analisando sempre, não só o conteúdo para mim, Camila, pessoa, empresária, mulher, irmã, esposa, filha, tudo, não. Eu fico mapeando como a pessoa está usando aquela estratégia. E eu acredito que você, a essa altura do campeonato, sendo uma pessoa que já tem uma certa vivência aqui no digital, já está aqui há algum tempo, você não só admire as pessoas, mas você fica olhando a estratégia que a pessoa está fazendo, certo? Estratégia do quê? Estratégia de live, estratégia de lançamento, estratégia de divulgação, estratégia de comunicação, estratégia de caixinha de story, estratégia de preço dos produtos, estratégia de tipo de produto que a pessoa faz. Não é verdade? É verdade, é natural. E aí essas pessoas existem também para dar para gente essa base. É muito comum para quem está começando, então vamos separar duas vertentes aqui. Para quem está começando, é muito comum pegar o que um outro especialista, o que um outro expert está fazendo e vai fazer o quê? Copia. Não vou nem falar de quem copia conteúdo, não vou nem falar de quem copia produto, não vou nem falar de quem copia as coisas assim descaradamente, porque além de ser a coisa mais ridícula e brega desse mundo, é um carimbo de que você não tem competência e não consegue pensar melhor. Não vou nem falar sobre isso. Agora eu vou falar de que quando você está começando, é muito normal que você modele estratégias de outras pessoas. Você está testando, você está treinando, você está vendo o que funciona para você e o que não funciona. Mas vamos prestar atenção. Você, às vezes, pega uma pessoa que está num momento de negócio completamente diferente do seu, que está num momento cronológico diferente do teu. O público da pessoa é diferente, a forma como a pessoa investe é diferente, que o que ela vende é diferente, a região do país que ela é diferente, tudo é diferente, mas você vai lá e você tem certeza que a estratégia, se você pegar e copiar, vai dar certo. E o que acontece? O resultado é extremamente frustrante. O resultado é assim, nossa gente, por quê? Por que funciona com fulano e para mim não? Por que com fulano deu certo? Eu vi que outras pessoas usaram essa estratégia também e por que para mim não deu certo? E aí começa uma sabotagem mental de que não é para você, não funciona, o digital é desafiador demais, é difícil demais, que dá certo para certas pessoas. Aí você começa a achar motivos, falados ou não, tá? Você começa a dizer, ah, mas tal pessoa é muito mais nova que eu. Ou, ah, tal pessoa é mais velha que eu, ela tem mais experiência que eu. Ou ainda, ai, mas tal pessoa, ai, mas você vê, né? Ele bota um monte de dinheiro em tráfego, por isso que dá certo. Ou, ai, mas também essa pessoa não tem filhos, por isso que funciona. Ah, mas essa pessoa, os filhos já são mais velhos, é por isso que funciona. Você começa a achar motivos, de novo, é tudo movimento natural do cérebro fazer isso. Só que olha como você vai se enfiando dentro disso. Eu lembro uma vez, eu tive um mentorado que ele pegou uma estratégia, ele fazia parte da minha mentoria e fazia parte de uma outra mentoria também. E nessa outra mentoria tinham trazido uma estratégia de tráfego de um grande player. Mas pensa grande, gente. Grande, muito grande. Sabe aquelas pessoas do digital que eu ainda não sou? Mas aquelas pessoas que, assim, faz um lançamento tem 350 mil leads. Faz um negócio, abre uma CPL com 25 mil pessoas ao vivo. E você fala, gente do céu, né? Vai negar que a pessoa tá dando errado? Claro que não. Mas esse meu mentorado foi lá e fez o quê? Tava nessa outra mentoria também. Agora eu posso dizer com muita clareza, não era o lugar onde ele tinha que estar. Naquele momento não era onde ele deveria estar. Por quê? Segue comigo a história. Ele pegou e falou assim: o que fulano fez? Nossa, fulano fez isso, fez isso. Acompanhamos todo o lançamento da pessoa. A galera ali pegou, o que ele fez? Pegou o mesmo criativo e fez um criativo igualzinho para ele. Mas assim, gente, mesma fonte, mesmas cores,
Só não copiou a promessa porque a pessoa era de outro nicho, mas ficou uma coisa muito parecida. Obviamente que não colocou o mesmo orçamento, aplicou ali o mesmo funil, mais ou menos, da pessoa. Só que vamos combinar uma coisa, produção. Se você não tem o mesmo orçamento, a mesma equipe, o mesmo número de pessoas daquele nível profissional, o mesmo funil, não vai funcionar para você, meu amor. Não adianta você querer pegar a estratégia da Ivete e querer colocar para você que está começando a cantar em barzinho agora. A Ivete tem um monte de outras coisas que estão em jogo para fazer ela fazer o sucesso que ela tem hoje. O que acontece então? Pois esse meu mentorado foi lá, fez tudo, copiando firme e forte, tá? Ao ponto de que não tinha a essência dessa pessoa nessa cópia. Não só era uma cópia de design, uma cópia de linguagem, não tinha a essência. A pessoa esqueceu de que o lançamento era dele, que ele não estava fazendo um replay do lançamento dessa outra pessoa. É aquela vergonha alheia, né? Aquela vergonha alheia que eu compreendo, gente, eu juro que eu compreendo a tentativa. O que aconteceu? A pessoa fez o lançamento, o resultado não foi nem um décimo do que ele esperava, porque ele botou a expectativa dele lá na Casa do Chapéu. Só para vocês terem uma ideia, gente, eu não vou lembrar de números hoje, mas era uma coisa assim, ó. A pessoa tinha feito acho que o lançamento anterior dele tinha sido, sei lá, R$ 2.000 no máximo em tráfego. Ele colocou, não chegou, acho que no máximo 10, não vou lembrar os números, e a estimativa da pessoa era fazer, sei lá, era uma coisa absurda, assim, tipo, vou colocar R$ 10.000 e vou fazer 500 mil de faturamento. De onde está saindo essa conta? Até parece que não aprendeu comigo como é que faz conta para prever quanto que você pode esperar de um lançamento. Motivo, gente. O público dele era um público diferente, o nicho era diferente, o posicionamento dele era diferente, não tinha essência dele e ele não colocou o mesmo tanto de grana para poder falar, cara, somos iguais aqui, estamos no mesmo nível de jogo, dá para a gente esperar alguma coisa parecida. E outra coisa, anota mais um negócio aí. Você já tem que ter tido um resultado semelhante antes. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Vocês estão aqui comigo, experts, todo mundo que está aqui é expert, certo? Todo mundo que está aqui é o especialista nessa equação do digital. O expert é a pessoa mais importante dessa equação. O expert é a pessoa mais importante de qualquer negócio do digital. Sabe por quê? Todas as outras pessoas podem ser trocadas, o expert não. Se o expert não tá rodando direitinho, o negócio não vai rodar. Se o expert decide que ele não quer mais fazer aquilo, a empresa vai fechar. A pessoa vai ter que buscar o quê? Outro expert. Por quê? Porque tudo roda em volta do expert. Sim, somos a pessoa mais importante do nosso negócio. Por isso que a gente não pode falhar. Por isso que a gente não pode baixar a guarda. Por isso que as coisas não podem ser erradas na tua parte. Agora, se você vende um lançamento que você faturou R$ 50.000, R$ 85.000, não espere que do nada você vai fazer um lançamento de 7 dígitos. Não é a regra, não é o comum, não é o que acontece. Não se machuca colocando uma expectativa irreal para as coisas que você faz. Então, você precisa pegar, estudar estratégia. Sim, eu estudo estratégia, você também. Eu busco formas de escalar cada vez mais, você também. A gente quer ter um negócio sustentável, tamo junto. Só que você não vai, a partir de hoje, nunca mais, você vai copiar estratégias de outras pessoas sem você entender o contexto. Eu já errei isso, tá? Eu acho que era o quinto lançamento, o sexto lançamento que eu fazia, que eu errei justamente isso. Fui lá, copiei, bonitinho, me lasquei. Não era o mesmo nicho, não era o mesmo público, o apelo não era o mesmo, a minha galera não queria daquele jeito. É igual você olhar, gente, quem aqui usa o Pinterest? Quem aí tem o aplicativo Pinterest? Ou até o Shorts, que seja. TikTok, Instagram também tem. Mas sabe aquelas receitas maravilhosas? Eu e as minhas filhas aqui em casa, a gente adora ficar mandando receita no nosso grupo da família de receitas que a gente quer fazer. Olha que legal, essa torta, esse bolo, esse não sei o quê. É a mesma coisa de você querer fazer uma receita, olhar lá o perfil, um perfil que eu sigo, por exemplo, da Marina, da Cozinha de Gente Moderna. Meu Deus, como eu adoro todos os vídeos que aquela mulher faz. Eu tenho vontade de comer o celular quando eu vejo os vídeos dela. É a mesma coisa de eu ser iludida de pegar um vídeo da Marina com a cozinha maravilhosa, tudo perfeito, todos os ingredientes, ela com a experiência que ela tem, a bicha passa a mão no negócio, fica bom. Eu não sou uma cozinheira como ela, não tenho história como ela, não tenho os ingredientes que ela tem, não tenho os utensílios que ela tem, não tenho a experiência que ela tem. Aí eu vou lá e eu acho que eu vou fazer a torta igualzinha dela. Eu acho que eu vou fazer o bolo igualzinho dela. Não vou. Meu forno não é igual, a minha assadeira não é igual, eu não tenho o mesmo óleo de não sei o que lá que ela tem. Tá vendo como
A pessoa se enfia num lugar de ilusão. Ah, eu vou copiar a estratégia. Agora, você pegar a estratégia e personalizar, aí a gente começa a entrar num terreno muito mais inteligente, que acredito eu é o terreno onde você quer dominar. Economizar, gente, não só seu tempo, seu dinheiro, mas principalmente a sua energia. Fala para mim o tanto que é frustrante fazer um lançamento e não ter o resultado que você queria. Você programa um lançamento, bonitinho, você programa lá teu lançamento. Você fala, legal, quero ter um ROAS 5. 7, 10. Nossa, estou investindo tanto, quero colocar tanto. Você faz a conta bonitinho. Você não é louco alucinado. Você faz uma conta bonitinha. E aí, quando você termina o lançamento, você não tem o resultado que você queria. Você investiu, sei lá, 20, você queria faturar 200. Vamos colocar aqui uma conta genérica aqui. E aí você fatura 80, você fatura 50. Como é que é, gente? Não é um pé no saco, é uma bosta. É muito chato, não é legal. Por mais que você vá criando, sabe, resistência, é chato demais. Você vai ter que lidar com aquilo. Não vamos ser hipócritas de dizer que, tudo bem. Não, não tá tudo bem. Dá vontade de xingar até a 15ª geração e os vizinhos. A gente vai ter que lidar com aquilo. A gente aprende a lidar, sabe lidar, transforma, tem inteligência, tudo, mas é uma energia que você vai ter que tirar de você para passar por aquilo. Então, minha gente, por quê? Por que se enfiar nos buracos que vai ser difícil de sair daquele buraco? Por quê? A gente precisa dimensionar as nossas expectativas para que a gente economize não só o dinheiro que a gente vai botar, o tempo, depois, sabe, eu tô aqui fazendo um lançamento em janeiro, pô, janeiro é o melhor mês, fevereiro se perdeu, o tempo não volta. Dinheiro volta, mas tempo não. Mas principalmente, minha gente, a energia. A gente não é uma fonte inesgotável de energia. A nossa fonte é esgotável. Então a gente tem que cuidar muito para onde a gente gasta essa energia. Chega uma hora, e depende do momento da vida, se junta com os BO em casa, se junta ainda com alguma coisa pessoal, de relacionamento. Muita gente trava e não dá conta, não só porque financeiramente não está acompanhando mais, mas porque acabou a energia, acabou da onde tirar, não tem a fonte, secou, entende? Então eu quero que você pense nisso tudo para você poder sair desse patamar de 6 dígitos e poder ir para um patamar de 7 dígitos de forma organizada e planejada. Não de uma forma iludida. Eu não quero que você seja uma pessoa iludida, achando que você vai botar pouco dinheiro e vai fazer 1 milhão, que você não vai fazer conteúdo focado, estudar todo dia e vai fazer 1 milhão, que você vai poder agradar todo mundo, falar todo mundo, não vai ter hater, não vai ter não sei o quê, e você vai fazer 1 milhão. Não vai. Que você vai conseguir fazer sozinho, que você vai ser mão de vaca ou louco, alucinado de que não vai precisar ter pessoas com você vai precisar ter pessoas com você. Que você vai contratar gente boa, mas você vai contratar gente ruim também. Que você vai ficar da vida que você pagou para uma pessoa lá e a pessoa não fez nada, não ajudou nada e você estava confiando tudo naquela pessoa, vai passar por tudo isso. Então, economize, primeiro de tudo, a sua energia. Abasteça-se disso, mas economize a sua energia. Então, gente, personalizar estratégia não é um luxo, não é uma opção, é uma necessidade para você se diferenciar. Então, assim, ó, a partir de hoje, tudo que você olhar que uma pessoa está fazendo, você pode olhar a estratégia e você fala como isso funciona no meu nicho. Será que funciona no meu nicho? Será que funciona para minha galera? Será que esse pessoal aceita esse tipo de ticket? Será que essa jogada, vamos pegar um exemplo, teve uma modinha, porque o digital tem várias modinhas, boas, funcionam, são legais. E o que acontece? Elas vão e voltam, tá? Essas modas vão e voltam, vão e voltam. Tinha uma época que o desafio estava em moda, depois o lançamento de 7 dias, agora não sei o que lá. Toda hora tem um negócio e elas funcionam por um tempo e param de funcionar. Há um tempo atrás, vamos dizer que 2 anos atrás, mais ou menos, nossa, tudo quanto é perfil que você abria era o tal do high ticket. Quem aqui já ouviu 520 mil pessoas falando que o esquema era high ticket? Você tem que vender high ticket. O esquema é, nossa, se você quer enriquecer, se você quer dar certo, porque clientes premium, quem lembra disso? Agora vai vir uma crítica minha que, assim, ó, tinha gente que nem escrever high ticket direito sabia, mas queria aplicar o abençoado high ticket. Aí a pessoa pensa assim, nossa, vendam coisas de 10 mil, 20 mil reais para um público que não paga 500. Tem pessoas ali, tem público que não tem essas pessoas. Tem público que não vai dar a escalabilidade do high ticket que você precisa para você fazer o high ticket funcionar para você. E tem público que vai dar muito certo o high ticket. Que, inclusive, se você cobrar barato, você tá lascado, porque aquele público não compra nada barato. Então, gente, não deslumbra. Não deslumbra.
sabe? Não acha que, porque tá funcionando, todo mundo tá fazendo isso, eu tenho que fazer. Não tem. Como dizia a sua mãe, e eu concordo com a sua mãe, você não é todo mundo. Olha para aquilo e fala, funciona pro meu público? E não me vem falar, mas o meu high ticket é R$ 2.000. R$ 2.000 não é high ticket. Para de ser louca. Gente, eu vou encarnar a Márcia Sensitiva. Eu amo a Márcia Sensitiva. Sabe aquele meme da Márcia? Para de ser louca. R$ 2.000 não é high ticket, gente. R$ 2.000 é preço de produto ticket médio, normal. Para de botar nome chique em coisa que não é chique. É que nem se chegar no podrão da esquina e falar que aquilo lá é um hambúrguer gourmet. Não é. As pessoas percebem. A gente sabe. Economiza a maquiagem de palhaço. Tira o nariz de palhaço. Então, não é toda a estratégia que vai funcionar para você, para o seu público, porque você acredita, para as coisas que você vai estar disposto a fazer, para a equipe que você tem. Porém, tudo pode ser personalizado, tudo pode ser adaptado. E você precisa ter o conhecimento, você precisa ter o discernimento, você precisa ter o espelho na tua casa, ou a mentora que vai te falar, para com essa loucura, para agora. Você não vai fazer nada disso, vai fazer isso aqui. Uma dessas coisas tem que ter. Então vamos lá, gente. Primeiro, estratégia para você crescer de forma consistente, para você ter a chance real de fazer 7 dígitos. Primeiro de tudo, você precisa se posicionar. Se posicionar vem de várias esferas, não é? Posicionamento não é uma coisa fixa. Começa com você. Posicionamento começa com você. Mas o posicionamento tem 3 pernas. O primeiro pilar do posicionamento é você, como você se enxerga, como você se analisa, como você se avalia, como você se valoriza, como você quer ser visto, como o que você emana para as pessoas. Esse posicionamento, essa visão que você tem de você é o primeiro pilar. O segundo pilar é você, como as pessoas te veem, os teus seguidores, os teus clientes, como essas pessoas te enxergam, como que elas te avaliam, quanto que nota que elas te dão em vários quesitos. Que quesitos são esses? O que as pessoas enxergam de valor em você? E em terceiro lugar, como o mercado te encaixa em que lugar, ou se o mercado nem sabe que você existe. Com isso, você vai precisar saber quem é seu público, saber quem você atende, e para essas pessoas, você vai precisar desenhar uma esteira de produtos estratégica. Você criar a sua esteira de produtos estratégica e posicionada é a primeira coisa para você falar, eu tenho esses produtos. Que tipo de venda funciona para cada um deles? Que tipo de lançamento funciona para cada um deles? Que tipo de divulgação funciona para cada um deles? Onde eu preciso estar para vender cada um deles? Com quem eu preciso conversar para fazer o meu produto ser relevante? Eu preciso estar aqui, eu preciso fazer isso, eu preciso ler esse livro, eu preciso ouvir esse podcast, eu preciso estar nesse grupo. Então, esse posicionamento te dá clareza até no que você vai investir. Lembra, gente, investimento de tempo, dinheiro e energia. Qual que é o mais importante? Energia. Com um posicionamento claro, você consegue decidir onde você vai focar a sua energia. Porque onde você focar a sua energia é onde você vai ter resultado. E eu quero que você foque a sua energia nos seus pontos fortes. Que você coloque a sua energia onde você tem a chance de brilhar. Onde você não tem chance de brilhar, filhote, deixa outra pessoa brilhar. Deixa aquele pódio para aquela pessoa. Vou pegar um exemplo muito claro. Hoje de manhã fui na minha aula de beach tênis. Jogo bem? Não jogo bem. Não sei, entendeu? Jogo. Erro, faço umas coisas, sou esforçada, quero fazer e tudo mais. Se eu falasse, nossa, gente, eu quero ser jogadora profissional de beach tennis. Olha o tempo, a energia e o dinheiro que eu ia ter que investir para fazer um troço que não está na minha área de brilhantismo, que não tá, não faz sentido no meu posicionamento, entende? E muita gente está aí no digital tentando investir tudo isso onde não tem chance de brilhar. Não tem chance de brilhar. Não vai valer a pena o investimento do tempo, do dinheiro e da energia. Tá buscando brilho em pedregulho. Então, você entender o seu posicionamento é para você saber para onde você tem que olhar, saber o que você tem que fazer, saber para onde você tem que ir, saber o que você precisa medir, você saber que medidas são importantes para você. Vou dar mais um exemplo para você entender como o seu posicionamento claro te dá paz de espírito. Quantas pessoas que estão aqui comigo agora que adorariam ter 1 milhão de seguidores aqui no Instagram ou no YouTube ou no TikTok, que seja? Quem aí fala, nossa, gente, eu adoraria ter 1 milhão de seguidores. Seria muito bom ter 1 milhão de seguidores. Diz aí, gente, papo reto, tá? Tamo nós aqui. Não precisa fingir demência, não, tá? Não precisa fingir nada disso.
Fala, cara, eu queria ter 1 milhão de seguidores. E aí você começa a ver pessoas nada a ver. Você olha o Theo, você olha outras pessoas de outras áreas, nada a ver, que tem 1 milhão de seguidores, 2 milhões de seguidores, 5 milhões de seguidores. Mas você nunca fez uma pesquisa de mercado para saber quantas pessoas existem no Brasil que são potenciais clientes teus. Aí você vai, eu vou dar um exemplo. Se você trabalha com fisioterapeutas, você é mentora de fisioterapeutas. Cami, eu mentoro fisioterapeutas. Meu público é a pessoa tem que ser fisioterapeuta, tem que ter o. Existe CRF? Deve ter, né? Conselho Regional de Fisioterapia? Deve ter. Posso estar errada no número, tá? Mas a última vez que eu conversei com a Valquíria, minha amiga, que é mentora de fisioterapeutas, existem mais ou menos. Ai, gente, eu não quero errar o número, mas eu acho que eu vou errar. 200 e poucos mil fisioterapeutas no Brasil. Nutricionista era 400 mil. Fisioterapeuta, por aí. Tá? Faz sentido essa pessoa querer ter 1 milhão de seguidores se o público dela, de potenciais clientes, é 1/5 desse número? Entende que não faz sentido? Você ficar buscando isso num nicho que não tem nem esse número de pessoas. Agora, você vai querer ter, por ego, um monte de gente nada a ver, que não é seu cliente te seguindo? Quem que tá louco, quem tá equivocado? Vai fazer sentido para você tudo isso? Não vai. Quando eu comecei a cuidar do meu canal do YouTube seriamente no ano passado, a pessoa que me ajuda, o meu consultor de YouTube, a pessoa que desenvolve o meu YouTube comigo, falou, Camila, qual que é seu objetivo? Eu digo, eu queria isso, esse tipo de engajamento, eu quero que o meu YouTube faça isso, tananã. E eu nem lembro o que eu falei, mas eu falei uma bizarrice, assim, do número de seguidores. Ele falou, então, Camila, não é todo nicho que consegue, porque não existe esse tanto de pessoas, e mesmo não é todo mundo, não é todo fisioterapeuta que vai te seguir, sabe? Não é todo contador que vai te seguir, não é todo aluno de Enem que vai te seguir, não são todos os escritores ou aspirantes a escritores que vão seguir a Liz. Então, você saber o que medir, saber a métrica que é importante para você, vem do seu, você conhecer o seu posicionamento e ficar de boa, sabendo que, gente, tá tudo bem eu ter esse número aqui de seguidores, contanto que eles sejam, né, seguidores bons, pessoas alinhadas, pessoas que são potenciais clientes. Eu não tô preocupada em viralizar, em fazer, não tô preocupada com isso. Eu tô preocupada se o meu Instagram está convertendo. Eu tô preocupada se o meu YouTube está convertendo. Eu tô preocupada se o meu LinkedIn, se o meu tá convertendo. Se tá convertendo, eu preciso olhar essa métrica. A cada quantos seguidores novos que chegam, quanto tempo essas pessoas, eu começo a taguear tudo isso e não fico mais louca, pensando que, ai meu Deus, eu não tenho 1 milhão de seguidores. Entende? O tanto que o posicionamento te dá clareza e paz de espírito, que eu sei que muita gente perde o sono. Muita gente perde o sono buscando um troço que não faz nem sentido ela querer. Então, minha gente, sua esteira de produtos vai estar alinhada com o seu posicionamento, os seus objetivos vão estar alinhados com o seu posicionamento, a sua fala, as suas metas, a sua abordagem, o tipo de atendimento que você vai dar para as pessoas tem que ser vinculado ao tipo de cliente que você tem. Vamos lá. Eu tenho uma amiga que ela é professora de francês, a Elisa, maravilhosa. O perfil dela é o Avec Elisa. A Elisa, assim, gente, sensacional, sensacional, lindona. O público dela, quem que quer estudar francês? Segundo a Elisa, as pessoas geralmente têm uma faixa etária mais velha. Então ela lida com muitas pessoas idosas. E ela falou, cara, uma das coisas que eu preciso ter na minha empresa é um suporte muito diferenciado, porque a gente precisa ensinar muitos dos nossos alunos a abrir e-mail, abrir link, clicar no botão tal, subir e descer a tela, onde que vai. Então o suporte que ela precisa é diferente do suporte que eu, que lido com experts, preciso oferecer para minha galera, o suporte técnico. Eu não preciso ter um monte de gente que liga no telefone para ensinar fulano a abrir a plataforma. Eu não preciso disso. Mas como é que a gente sabe dessas coisas? Se você fica, nossa, ela fez isso, aumentou não sei quanto o engajamento do curso. Nossa, ela fez isso e aumentou muito mais o LTV dela. Aí você vai lá e faz a mesma estratégia. Pra quê? A Karine tem que ensinar a galera a usar a barra de rolagem da página. Agora, a estratégia que a Karine usa para o público dela, eu preciso usar para mim? Faz sentido para o meu público? Não faz. Então, se você fica tentando copiar a estratégia que funciona para outra pessoa, sem personalizar e sem saber como se faz essa personalização, você está perdendo tempo, dinheiro e energia. E no meu entendimento, a energia é o que mais conta nessa história, porque você vai precisar de energia todos os dias para manter consistência. E se você ficar acabando com o seu reservatório de energia toda hora, aí você para, aí você desiste, aí você fica desacelerando o tempo inteiro. Então, entender o que faz sentido para o seu negócio, entender o que você pode aplicar e aplicar isso com inteligência, começa com você entender o seu posicionamento. Começa com você e a sua equipe terem clareza sobre quem é você, sobre o que você vende, quem é o seu público. Então, começa a olhar
essas estratégias todas que você acompanha, que você aprende em grupos de mentoria, de mastermind, ou que você mapeia. Muitas pessoas entram até em lançamentos de concorrência para ver como está funcionando, está acontecendo normal, gente, normal. Só que pensa, o que que você tem que fazer de diferente, porque simplesmente copiar não é o esquema, não é o que funciona. E é muito sedutor copiar uma pessoa grande. É muito sedutor pegar uma pessoa que você admira e falar, não vou fazer igual, vou falar igual. Vou acreditar igual, sendo que você não acredita naquilo, sendo que você não vive aquilo, sendo que você não exala aquilo. Tudo que você precisa para alcançar resultados maiores. E que resultado que eu estou falando? Resultados de 7 dígitos. Você precisa ter um alinhamento com o seu DNA. Para ser um expert 7D, você precisa ter atitudes 7D, você precisa ter pensamentos 7D, você precisa ter mentalidade 7D, você precisa usar estratégias 7D. E se você não conhece essa diferença, e posicionamento é uma delas e a mais importante de todas, você nunca vai conseguir sair de onde você está. E quando eu digo resultados 6 dígitos, gente, eu estou falando de uma pessoa fazer 10 mil reais por mês, 15 mil reais por mês, 20 mil reais por mês. Eu sei que com lançamentos não é linear, né, o faturamento, mas não é incomum uma pessoa do digital fazer 6 dígitos, não é incomum. Se você olhar na minha mentoria, no meu curso que ensina a fazer curso, na Level Up, que é a minha mentoria para a galera que está começando, praticamente todo mundo lá faz mais que 6 dígitos, mais que 5 dígitos, faz 6 dígitos no ano. Se juntar o ano todo que a pessoa começou a fazer, não é incomum. Agora é muito comum a pessoa ficar estagnada nos 6 dígitos, fazer 100, 200, 300, 400 às vezes, mas aí começa a trabalhar que nem louco, não sabe como chegar nos 7 dígitos, não muda o software, não muda a instalação aqui, ó, não muda e fica operando daquele jeito anterior. Tem um monte de barreira psicológica, né, emocional, e tem barreira de conhecimento, e tem barreira de estratégia mesmo. Fica tentando fazer o que funcionou lá atrás. Ah, mas eu fiz lá atrás, deu tão certo. Pois é, porque estava lá atrás, agora não está mais lá atrás. Beleza? Beijo, gente. Até a próxima.